Onde você estaria se fizesse tudo o que tem vontade? E se todas as pessoas realizassem os seus desejos, isso seria possível? Afinal, por que simplesmente não executamos aquilo que queremos o tempo todo? Uma cena do filme O Todo-Poderoso retrata esse assunto, ainda que de forma exagerada. Se você já viu o filme, deve se lembrar, a personagem principal assume o lugar de Deus por uma semana, um trato que ele faz com Deus. Ele fica no lugar de Deus e com o seu poder, mas também com as suas atribuições. E uma delas era responder às orações de todas as pessoas. Logo, a personagem percebe a dificuldade desse trabalho e cria um sistema automático de resposta. Ele simplesmente diz sim para todos os pedidos de todas as pessoas do mundo inteiro. Você não precisa ter visto o filme para saber que isso não deu muito certo. O que eu quero trazer com esse exemplo é que, de alguma maneira, a organização, a ordem do mundo possui uma relação direta com a realização ou não da vontade das pessoas. Mas por quê? Há pelo menos dois bons motivos para que isso não aconteça. Não que eles sejam únicos, mas para você realizar a sua vontade, é necessário sempre de uma ação. E essa ação acaba por implicar na vida de outras pessoas. Você não está sozinho no mundo, você vive numa sociedade. Seja pelos exemplos mais banais, como o vizinho que varre o lixo para a porta do outro, ou você que gosta de ouvir música alta e acaba incomodando o vizinho do lado, ou por motivos mais sérios. Nós estamos no ano de 2020, no momento que esse vídeo está sendo gravado, no auge de uma pandemia que surpreendeu o mundo inteiro. Caso você opte por não seguir as recomendações dos órgãos e entidades responsáveis de segurança para tentar minimizar os efeitos do contágio da pandemia, essa ação é diretamente responsável pela propagação, pelo contágio ainda maior do vírus. Percebe como a coisa fica um pouco mais complicada? Infelizmente, o extremo de nossas ações pode custar a vida de outras pessoas. O segundo motivo pelo qual não podemos realizar todas as nossas vontades diz respeito ao poder, a limitação do poder. Nem sempre possuímos todos os recursos para atingir aquilo que a gente quer, sejam eles recursos financeiros, físicos, intelectuais, mas sempre há uma característica de que ele é limitado. Mas não pense que a limitação do poder signifique que você não possua o poder para realizar algo. Quer um exemplo? Se você recebe uma foto constrangedora de uma outra pessoa no celular, o que você faz? Você avisa a pessoa, um responsável, ou simplesmente repassa a foto? Perceba que nesse exemplo, que não é tão incomum assim, há os dois motivos principais que a gente falou anteriormente, sobre o poder, a limitação do poder. Você não tirou a foto, você não é responsável por aquela foto. No entanto, você possui o poder para repassar ou não, para piorar a situação daquela pessoa ou tentar amenizar aquela situação. O outro motivo é a implicação na vida dela e de outras pessoas. Além de você causar um constrangimento maior ainda para a pessoa, não se esqueça que isso é um crime. Existem leis que punem esse tipo de atitude para proteger você e outras pessoas da sociedade. A sua vontade, que é realizada por meio de uma ação, ainda que com um poder limitado, implica na vida de outras pessoas, o que gera uma consequência no mundo. Por isso não podemos realizar todas as nossas vontades. Para isso, olharemos mais de perto para um autor, chamado Maquiavel, ou melhor, para o seu conceito, que ele denominou de virtu. Sim, virtu significa basicamente a melhor ação para cada circunstância. Nicolau Maquiavel ficou conhecido por ser historiador, filósofo, político. Viveu na época do Renascimento, entre os séculos XIV e XV, na cidade de Florença, Itália. Foi uma importante referência, e ainda é, para a política, desde a modernidade até os nossos dias. Mas por que utilizar uma referência política
para falar sobre as nossas ações particulares. Primeiro, porque quando falamos sobre a implicação das suas ações na vida das outras pessoas, no mundo, na sociedade, isso tem um caráter político. A sua ação possui uma consequência política. E em segundo lugar, se você ainda não é o governante da sua vida, um dia será. Precisará tomar decisões, e essas precisam ser as melhores possíveis. E como fazemos isso? Essa ação é aquela baseada pela virtude. Isso significa basicamente uma ação tomada por um sujeito por meio do seu conhecimento, experiência e habilidade ao analisar cada circunstância. Não existe uma forma fixa. Cada situação exige uma nova análise. Uma das características mais importantes da virtude é ela não ser fixa, pois a diferencia de outro conceito bastante importante e mais antigo, que é a virtude, que tem origem em Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e acompanhou toda a tradição cristã no poder. A virtude, especialmente para um rei, para um governante, ela diz respeito à bondade, ao desejável, àquilo que é correto. São qualidades fundamentais, qualidades cristãs, fundamentais para um rei, um príncipe, um governante. Afinal, eles eram representantes de Deus aqui na Terra. Precisavam ter essas qualidades. E essas qualidades sim eram fixas. Um rei deveria ser bom, sempre, independente da situação. Era desejável que ele fosse bom, tanto para Deus quanto para o povo, o tempo todo. O que Maquiavel discorda, pois para ele, as melhores ações não dependem exclusivamente do caráter de alguém, mas da análise baseada nas circunstâncias. Isso é o uso da virtude. Por isso elas não podem ser fixas. Por que não podemos realizar todas as nossas vontades? Porque nossas ações não devem ser baseadas apenas nos nossos desejos particulares. Elas devem ser baseadas na virtude, devem ser a melhor ação para cada circunstância. E esse é um assunto que continuaremos na próxima aula.